Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247, começando a semana, mais um bate-papo com o Hélio Dória. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. No nosso bate-papo de hoje, o Hélio vai falar sobre o lançamento no sábado da candidatura de Lula e Alckmin, da pré-candidatura, né? De Lula e Alckmin, e a polarização que já avança aí, né? Parece ser inevitável com o candidato fascista. Falando em fascista, o Hélio também vai comentar aí sobre ele avança, né, com a sua retórica golpista e a necessidade de se debater esse tema, inclusive para se preparar para o que pode acontecer aí de pior. No baú, o Hélio vai complementar aí a história, as suas memórias sobre, no caso, a história do capitão Sérgio, o caso Parazá, e em seguida ele vai falar sobre o plano Cohen. Hélio, foi bonita a festa lá de sábado, né? Você acompanhou toda, não? Eu acompanhei pela televisão, Negrão. Pela televisão. Estava aqui em Brasília, acompanhei pela televisão. Realmente, Negrão, o PT caprichou, né? Os organizadores capricharam, fizeram uma coisa de bastante repercussão, emotiva, e o discurso do Lula foi um bom discurso. Eu acho engraçado as pessoas, ele leu o discurso. Teve gente até mesmo de apoiador do Lula, que decepção, o Lula leu o discurso. As pessoas precisam entender que discurso escrito é o normal, a exceção é o improvisado. Há momentos em que a responsabilidade do orador exige o discurso escrito. Eu mesmo, que não sou grande coisa, mas várias vezes, em determinadas situações, eu levei meu discurso escrito, porque você tem que dar um encadeamento natural das coisas, não é um comício. Comício você faz no arrebatamento, falando. Mas quando eu tomei posse no Sindicato dos Jornalistas como presidente, eu levei meu discurso escrito. Claro que você pode dar um improviso aqui e ali. O normal é esse. Tanto é que hoje, Negrão, tem um equipamento que o Lula não usou, o Lula levou o discurso no texto, que inclusive o Bolsonaro usa, os presidentes do mundo inteiro usam, políticos do mundo inteiro usam, que é um teleprompter invisível, né? Você coloca na frente duas telas transparentes, em que o orador, olhando apenas para elas assim, e não dando a impressão de que ele está lendo, ele consegue ler o discurso. Por quê? Porque o discurso escrito dá muito mais segurança, permite o acompanhamento, uma linha de raciocínio, permite que as ideias sejam explicitadas com mais clarezas. Então, o discurso escrito não é em si ruim, depende da oportunidade, depende do momento. Naquele momento, cabia perfeitamente o discurso escrito, mas sempre ficam querendo buscar defeito. Acho que a música criou um clima de bastante emoção, inclusive nas redes, né, posteriormente. Então, foi assim, foi muito positivo para a candidatura Lula-Alckmin, sem falar também no desempenho do Alckmin, um discurso muito bom do Alckmin, né? Bem-humorado, falou do chuchu e mostrou claramente o que quer. Então, Negrão, as estratégias dos dois principais candidatos estão muito bem definidas. O Lula quer ampliar sua candidatura, indo além do PT, além da esquerda. Está trabalhando para isso. Fala assim, até agora ele não conseguiu muito. Não, até agora ele não conseguiu muito. Ele conseguiu o Alckmin, e o Alckmin, eu também já vi, a Alckmin não acrescentou nenhum voto ao Lula. O Alckmin não veio para acrescentar voto. Claro, se acrescentar voto é bom, mas não é essa a grande, vamos dizer assim, a grande qualidade do Alckmin na chapa. É dar uma visão mais ao centro da chapa de Lula, dar confiança àquelas pessoas que não confiam tanto no Lula e no PT, de que o Lula vai estar acompanhado por uma pessoa que atende melhor aos seus anseios, às suas reivindicações. Esse é o objetivo do Alckmin. E a estratégia do Lula é ir ampliando pela direita. Ele vai insistir nesse caminho. Por quê? Porque ele está incorporando o anti-Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas que querem realmente tirar Bolsonaro, não permitir que nós continuemos nessa tragédia brasileira por mais 4 anos,
estão vendo que Lula é a alternativa para tirar Bolsonaro, que até agora não apareceu outro nome. Não há um nome nem Lula nem Bolsonaro. Todos estão patinando em pesquisa. E na medida que isso aí vai se consolidando, votos, nós falamos outra vez, votos contra Bolsonaro tendem a ir para Lula, votos contra Lula tendem a ir para Bolsonaro. Então, essa polarização, Negrão, ela parece inevitável. E o Lula quer crescer no rumo do centro e no rumo da direita para garantir a vitória sobre o Bolsonaro e, de preferência, no primeiro turno. Aí, quando a gente fala dessa questão do primeiro turno, a gente já liga com a outra grande questão. Eu falei da estratégia do Lula. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Não tenha dúvida, a estratégia do Bolsonaro é resistir ao resultado eleitoral e se impor pela força. Felizmente, hoje, já há uma compreensão geral disso aí. Quando se começou a falar nisso, muitos duvidavam, diziam que Bolsonaro que não era viável. Tal. Hoje já há uma compreensão ampla, muito ampla, de que essa é a estratégia do Bolsonaro, é criar uma situação para resistir ao resultado eleitoral, já que ele espera perder. Bom, mas ele quer ganhar, ele está tentando ganhar as políticas de governo, a campanha eleitoral permanente. Ontem, a mulher dele foi indevidamente a uma cadeia de televisão, falar em televisão, isso é ilegal. Ela pegou uma carona para falar televisão. Bolsonaro está em campanha. É claro que ele prefere ganhar pelo voto. É óbvio que ele prefere ganhar pelo voto. Ele está trabalhando para isso, mas ele sente as dificuldades nesse sentido, em decorrência de tudo que ele fez durante seu mandato e que afastou setores que antes o apoiavam. Setores, inclusive, não só empresariais, mas como setores da população que antes o apoiavam. A gente viu hoje a notícia, Negrão, de que pela primeira vez em 20 e tantos anos, o salário mínimo vai crescer menos do que a inflação. O aumento do salário mínimo no governo Bolsonaro vai ser inferior à inflação. Isso mexe com as pessoas, não é só com as pessoas que ganham salários mínimos, é porque isso mexe com a economia toda. Então, o Bolsonaro criou sua derrota, ele mesmo criou sua derrota. Agora, ele vai tentar resistir ao resultado eleitoral. Aí muita gente fala, fica todo mundo falando nisso, põe medo nas pessoas. Ora, é melhor colocar receio, não digo medo, mas medo, colocar medo nas pessoas, estarmos preparados para enfrentar essa situação ou fingir que ela não acontece e sermos pegos de surpresa. Ora, não tem dúvida quanto a isso. Não é uma questão de amedrontar a população, é uma questão de conscientizar as pessoas do risco que existe e fazer com que as instituições de todo tipo, instituições de poder, como é o legislativo, o executivo, instituições da sociedade civil, a OAB, ABI, CNBB, instituições democráticas do país, a imprensa, todos se conscientes desse risco e preparem a reação a ele, não permitam que avance. E um fator fundamental nisso é as forças são as Forças Armadas, é o Exército. Quer dizer, aí saiu uma notícia, militares disseram que a maioria não concorda com isso, ótimo, se for verdade, ótimo. Mas que militares que disseram isso? Quem são? Quantos são? Qual é a representatividade deles? Eles conhecem realmente? Aí saiu outra notícia, Negrão, que é absurda. É um negócio totalmente absurdo. Diz que Bolsonaro está realizando uma pesquisa nas polícias militares. Você viu isso? Está realizando uma pesquisa nas polícias militares de todo o país para ver se elas aprovariam o golpe. Essa notícia, para mim, tem cara de fake news, porque não é possível que um presidente da República esteja fazendo pesquisa em corporações policiais que não são comandadas por ele, mas pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, para saber se eles apoiariam um golpe. Quer dizer, assim, vira piada, não é possível. Essa nossa realidade é surreal, é realismo fantástico, né? Se continuar desse jeito. Mas saiu essa notícia em veículo que merece consideração.
Então, nós temos que estar preparados. A Polícia Militar vai embarcar nessa. A própria notícia diz que em São Paulo ele não conseguiria apoio. Bom, se ele não consegue apoio em São Paulo, ele não vai conseguir fazer isso, óbvio. Então, isso depende muito das Forças Armadas, né, Negrão? Eu sempre falo que esse jogo tem como juízo o Exército, Bandeirinhas, a Marinha e a Aeronáutica. Aí a gente tem que ver quem é que está com o VAR, né, Negrão? Quem é que está tomando conta lá do VAR, porque tomara que o VAR esteja com defensores da democracia, da Constituição, e que garantam o resultado eleitoral, seja ele qual for. Exatamente, Hélio. E a gente tem que lembrar que os jogadores aí desse jogo, que seria aí o juiz e os bandeirinhas, né, estão em campo, né? Tá aí, a milícia, agora essa notícia que tem cara de fake news, mas é coisa, a gente está vivendo um momento, como você bem acentuou, tão surreal que eu não duvido que possa estar havendo essa mobilização, não. Não duvido. Aqui, eu estou aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e um dia desse nós entrevistamos o coronel que assumiu o outro coronel, que era o comandante da PM, vai ser candidato e assumiu o outro coronel. E ele falou claramente, ele é homem do Bolsonaro, então, comandante da polícia do estado de Mato Grosso, um dos estados mais reacionários do país, mais bolsonaristas do país. Então, eles estão em campo, esses jogadores estão em campo e só apitar aí o início da partida, eu acho que eles vão agir, com certeza. Hélio, eu queria voltar um pouquinho, né, do clima, queria que você analisasse um pouquinho esse clima do que foi o lançamento da campanha e a repercussão que teve nas redes sociais. A impressão que eu tenho é que, se não houver o golpe, né, agora, antes da eleição, essa campanha eleitoral do Lula ela vai fazer uma aglutinação muito grande de setores populares. Isso vai arrastar, na minha opinião, aí as forças políticas mais à direita, porque o debate já está colocado na rua, né? E o Bolsonaro só vai ter condições de sobressair aí nos subterrâneos da fake news, né? Dos WhatsApp da vida, essa coisa toda. Então, assim, queria que você analisasse isso e também analisasse sobre isso, né? Justamente sobre esse confronto que vai acontecer nos subterrâneos aí, as armas que eles vão utilizar, que virão sem nenhum escrúpulo, né? Não, isso aí a gente não deve esperar. Você viu que o Lula foi hostilizado em Campinas por bolsonaristas, né? O próprio Lula, o candidato. A gente tem visto diversos incidentes. É óbvio, Negrão, a natureza do bolsonarista, eu estou falando do bolsonarista raiz, eu não estou falando daquela pessoa meio ingênua que acha que Bolsonaro não é corrupto, que Bolsonaro vai livrar o país da criminalidade, que o comunismo ameaça. Aquele bolsonarista raiz mesmo, uma característica básica deles é o instinto violento. Essa questão da defesa das armas, da agressão, da agressividade. Tanto é que a gente não erra, Negrão. Toda vez que sai uma notícia de uma violência, seja uma atitude racista no coletivo ou no comércio, seja uma agressão a uma mulher, seja um cara que chuta uma criança, você fala assim, esse cara é bolsonarista. Quando você pesquisa nas redes, o cara é bolsonarista. Não tem erro. Eu brinco que a margem de erro é 5%, mas não, é menor do que isso. Mas não tem erro, Negrão, não tem erro. Sai a notícia de uma agressão qualquer desse tipo, por racismo, misoginia, violência intrínseca, agressão contra crianças, mulheres, briga de trânsito. Quando você vai nas redes, o cara é bolsonarista. Está lá com o verde e amarelo, está lá as manifestações. A violência deles é instintiva, faz parte da natureza do fascismo. São fascistas, em todo o sentido do termo. Não adianta vir intelectual descaracterizar que não é fascista, que não é isso, sabe? Não adianta isso. Então, vamos esperar isso mesmo, vamos esperar isso. E se não houver
equilíbrio de quem é responsável por cuidar da ordem pública, que no caso são as polícias, se as polícias não agirem com isenção, serem ativas, impedirem a violência, isso aí vai descambar. E é o que o Bolsonaro quer. Ele quer que descambe para que haja um caos, para que haja confusão, para que haja agressões, que justifique uma intervenção. Esse é o plano dele. Isso aí eles próprios, gente ligada a eles conta. O pessoal que não acredita nisso, acho que hoje quase todo mundo acredita. Então, descambar para a violência mesmo, para o caos, né? Para criar um clima de estabilidade e tal, em que justifica uma intervenção. E aí uma resistência à eleição dessa bandidagem armada que Bolsonaro tem, reunida nos clubes de caça, tiro, caçadores, colecionadores, atiradores, essa turma toda, com mais policiais que vamos dizer, individualmente o apoiam, não estou falando em corporações, e se as corporações não agirem, vai ser um caos. Você está falando aí, o próprio comandante se diz bolsonarista, o comandante não tem que falar nada, ele não tem que falar se ele é bolsonarista, se ele é lulista, se ele é do PT, ele tem que fazer a função policial dele. Só o fato dele se declarar adepto do Bolsonaro já o indispõe para o cargo que ele está exercendo. Se tivesse um governador bom aí, Negrão, ele já teria sido exonerado se ele falou isso, entendeu? Comandante de polícia militar não tem que se manifestar politicamente, nem mesmo em apoio ao presidente. Ele pode dizer que ele apoia a Constituição e que ele apoia as autoridades constituídas. Tudo bem, até aí tudo bem, mas não quer dizer que apoia politicamente o presidente da República. Ele o apoia como está, mas se ele der uma ordem inconstitucional, uma ordem legal, ele tem que descumprir essa ordem. Então, é o caso de 64, né? O golpe era inconstitucional. Os militares que resistiram ao golpe, que foram punidos por isso, depois receberam anistia, porque eles estavam certos. Os que estavam certos, os que resistiram ao golpe, não os que deram o golpe. Mas, naquela época, os certos eram os que deram o golpe. Né, Negrão? Então, Negrão, eu acho que o PT vai por um caminho correto. Tem muita crítica, eu também tenho críticas, mas acho que o pessoal exagera, começa a criticar, porque as redes sociais do PT são isso, porque a comunicação, porque não sei o quê, porque o Lula falou por escrito, porque o Lula está falando coisas erradas, está. Então, conserta isso, mas a campanha está sendo uma campanha de crescimento, a campanha propositiva, positiva a campanha. Né? Isso acho que é capaz de aglutinar, como você fala, chegar com o desenrolar da campanha e não viabilizando essa tal da terceira via, que segmentos democratas, que sabe que Bolsonaro está fundando o país e que o Lula vai exercer uma espécie de transição para a democracia, de volta à democracia, acabem votando no Lula e no Alckmin. Vamos então para o baú do Hélio. Está dando um retorno aí, Hélio? Vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai continuar na história do caso Parazá, do capitão Sérgio Macaco, e ele vai emendar falando sobre o Plano Cunha, que foi outra conspiração nos mesmos moldes. Mas antes um pouco, né, Hélio? O Plano Cunha foi lá na década de 30, se eu não me engano, foi isso? 37. 37, né? Estado Novo, né? Mas vamos lá para o Capitão Macaco primeiro. Não, é só para concluir, Negrão, que eu contei a história toda, né, de que o Parazar, que era um batalhão da aeronáutica, um grupo da aeronáutica de fazer resgate aéreo para salvar pessoas e tal, tinha sido mobilizado pelo brigadeiro Bournier, João Paulo Bournier, tristemente famoso, já falecido, para cometer atos ilegais, como assassinar oposicionista, explodir áreas sensíveis, explodir um gasômetro, explodir uma represa que fornecia água ao Rio de Janeiro, sequestrar e assassinar 40 pessoas, entre as quais ex-presidentes da República, vários militares, Dom Helder Câmara, e o capitão Sérgio, conhecido, como você disse aí, conhecido como Sérgio Macaco, mas o capitão Sérgio resistiu a isso, né? O capitão Sérgio Miranda de Carvalho ele não aceitou cumprir essas ações e sofreu as consequências.
Então, eu estava contando que queria falar sobre isso. Ele foi um herói. Ele escreveu um livro, inclusive. Ele foi um herói. Hélio, o seu áudio está muito baixinho aí. Você dá uma olhada? É o volume, não, o volume está alto, nega. Eu vou falar mais alto. Vou falar mais alto. Então, ele foi um herói. Ele contou essas histórias no livro. E ele mostra, ele foi punido por isso. Né? Quer dizer, o lado certo, numa ditadura, num governo como esse que nós temos, ele é punido por fazer a coisa certa. Né? Foi aberto o inquérito, porque você imagina, das 41 pessoas que estavam na reunião com o brigadeiro Bounier e com aquele brigadeiro Hipólito, que sempre foi um bandido formado na escola do Panamá e sempre foi anti-Constituição, tem fatos anteriores dele, nos anos 50, nos anos 40, 37 depuseram a favor do capitão Sérgio. 37 dos 41 disseram, realmente aconteceu isso. Mas o major brigadeiro Itamar Braga, que foi encarregado de fazer o inquérito, de fazer a investigação, o major Braga também foi punido. Né? Ele também foi punido. Então, o inquérito não deu em nada, não aconteceu nada com os acusados, e o brigadeiro Bounier ele só se lascou depois, Negrão, porque ele era comandante do Galeão, da 2ª Zona Aérea do Galeão, e lá foi assassinado, sob tortura, o Stuart Angel Jones, que é filho da Zuzu Angel, que provocou um rebuliço com o assassinato do seu filho, irmão da Hildegard Angel, que é jornalista, que atua até hoje, e, por causa disso, ele foi afastado da 3ª Zona Aérea, que comandava a base aérea do Galeão. Por isso ele foi afastado. Ele não foi afastado, quer dizer, talvez pelo conjunto da obra fascistoide dele, mas ele foi afastado em função da questão do Stuart, do assassinato do Stuart, que foi intoxicado, colocado num jipe, perto da descarga do jipe, e arrastado pelo quartel da base aérea do Galeão. Então, Negrão, foi um caso complicado, envolveram nele, para defender o capitão Sérgio, até o brigadeiro Eduardo Gomes, Negrão. Até o brigadeiro Eduardo Gomes, que é o patrono da aeronáutica e que tinha sido candidato a presidente da República, candidato derrotado. O brigadeiro Eduardo Gomes tentou ali fazer algumas gestões para impedir que o caso proliferasse, a pedido do brigadeiro Délio Jardim de Matos, né, que tinha sido ministro, que foi depois ministro da Aeronáutica, mas não deu em nada, Negrão. O capitão Sérgio foi preso durante 25 dias, depois foi encostado, foi enviado para Recife. Aí surgiu uma denúncia na Câmara pelo deputado Maurílio Ferreira Lima, que denunciou o caso na Câmara, ele era do MDB de Pernambuco, e o jornalista Peri Cota escreveu uma matéria no Correio da Manhã, no então jornal Correio da Manhã, contando toda a história. Resultado, o Pericota foi preso, né? A denúncia ficou por isso mesmo, e a reparação ao capitão Sérgio só veio acontecer depois da democratização do país. Eu estou resumindo aqui, Negrão, por causa do tempo, mas, em resumo, é uma história importante. Eu só quero chamar a atenção para o que eu disse. A direita é capaz de tudo. A direita é capaz de simular atentados, a direita é capaz de se atacar para culpar a esquerda, e isso aí não é só o caso Parazar, não. São vários casos no mundo inteiro. O incêndio do Reichstag, na Alemanha, é um caso desses. Né? E o Plano Cohen, aqui, embora não tenha... seja de natureza diferente, Negrão, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma articulação, né, foi uma articulação de setores de direita para justificar o golpe que levou ao Estado Novo em 1937. Eu vou começar rapidamente, Negrão, eu vou deixar a continuidade para depois, por causa do horário, mas veja só, ia haver eleição presidencial.
tinha havido a Revolução de 30, houve uma resistência dos paulistas, que era a Revolução Constitucionalista de 32, que foi derrotada, e o Getúlio estava no poder. Aprovou uma Constituição em 34 e deveria haver eleições. Em 1938 deveria haver eleições, mas dificilmente vamos dizer assim, os revolucionários de 30 seriam vitoriosos, né? Então, o que aconteceu? Eles queriam dar um golpe, e juntaram os integralistas. Os integralistas eram os camisas verdes, que eram os fascistas brasileiros dos anos 30. Eram os equivalentes aos fascistas italianos, aos nazistas alemães aqui no Brasil. Eram comandados por Plínio Salgado, que veio a ser deputado, que sobreviveu até os tempos da ditadura. E um militar, Negrão, olha só como é que as coisas se dão, né? Um militar chamado Olímpio Mourão Filho, lembra dele lá na deflagração do golpe de 64? Sim. Ele era o chefe da seção de informações da Ação Integralista Brasileira, dos fascistas. Ele era uma espécie de chefe de segurança de informações. E esse general Olímpio Mourão Filho, eu vou continuar só no próximo programa, ele bolou um plano para pôr a culpa nos comunistas e justificar a deflagração do golpe que levou ao Estado Novo em 1937. Então, você vê como é que a história vai se repetindo, né? Se você pegar a história do Bournier, você pegar a história daquele brigadeiro Hipólito da Costa, que nós já falamos dele aqui, vai pegando nos anos anteriores, eles estão sempre presentes do lado da direita, do lado fascista, do lado contra a Constituição, do lado golpista. E aí você vê o Olímpio Mourão Filho, que iniciou o golpe militar de 64 em Juiz de Fora, foi o cara que elaborou o Plano Cohen, sobre o qual eu vou deixar para falar no nosso próximo programa, Negrão, porque o horário já apertou aqui. Muito bom. Então, assim, a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Faça sua inscrição aí na TV 61, no Expresso 61, TV 247. Compartilhe que nosso programa ajude a impulsionar aqui o nosso bate-papo. Um abraço para todo mundo. Até quarta-feira.